Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pode Ser Ciência. Eu sou a Paula Garcia. E eu, a Juliana Mastrulo. A gente quer saber da Laura Molina e da Raquel Santos, estudantes do curso de Letras na Unifesp, se elas já ouviram falar sobre o descarte correto de resíduos e se elas fazem esse descarte. Eu já ouvi falar sim, e o que eu sei sobre isso é que há locais corretos para se descartar, por exemplo, pilhas. Perto da minha casa é um ecoponto e nós acabamos fazendo o descarte de muitas coisas utilizando esse ecoponto. Já ouvi sim falar sobre o descarte correto de resíduos e o pouco conhecimento que tenho é em relação às lixeiras coloridas, que corresponde ao descarte dos resíduos vidro, lixo orgânico, papel e metal. Sabemos que o descarte incorreto de resíduos pode ser muito prejudicial ao meio ambiente e, por consequência, à nossa saúde. Por isso, conversamos com José Guilherme Frank, docente do Departamento de Ciências Ambientais na Unifesp, que nos ajudou a entender o estado atual desse debate no Brasil. Descarte de resíduos. Este é o nosso tema de hoje. Está começando o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Em primeiro lugar, existe uma diferença entre os termos lixo e resíduo. José Guilherme explica. Nós temos uma lei que promove o gerenciamento de resíduos sólidos no país, uma lei federal do ano de 2010, que instituiu no país a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela faz uma clara distinção. Já não fala mais em lixo, tecnicamente, a gente fala em rejeito. Agora, resíduo não. Resíduo tem reaproveitamento e tem valoração, ou seja, são substâncias, são materiais oriundos de produtos, de bens de consumo, que foram para o mercado e que, na sua etapa de pós-consumo, ainda encontram a possibilidade de retornar a uma cadeia produtiva, através de reaproveitamento ou de reciclagem. Quando essa possibilidade inexiste, aí nós estamos falando de rejeitos, ou seja, aqueles materiais ou aquelas substâncias que devem ter um descarte ambientalmente adequado. E os medicamentos, eles entram nessa mesma classificação? Os medicamentos, em sua grande maioria, os resíduos de medicamentos, eles são classificados como poluentes emergentes. Então, isso é uma classe relativamente nova de poluentes. Poluente é aquela substância que reconhecidamente tem uma certa toxicidade, ou seja, vai provocar um efeito adverso à saúde humana ou animal se viermos a ter contato com ele, por ingestão, por contato dérmico, por aspiração. Esses poluentes emergentes reconhecidamente têm o poder de ocasionar efeitos adversos à saúde humana e animal. No entanto, não existem ainda limiares definidos, limiares a partir dos quais eles se tornariam efetivamente poluentes, efetivamente vão trazer um efeito adverso à saúde. Sabe-se que eles têm esse potencial de afetar a saúde, mas os limiares ainda não estão definidos. Daí eles não serem classificados como poluentes estrito sensu, e sim como poluentes hoje em dia denominados emergentes. José Guilherme explica a importância de realizar corretamente o descarte de rejeitos e resíduos. O descarte incorreto pode ser pelo lixo ou pelo esgoto. Se você fizer o lançamento na rede de esgoto, ele vai parar no manancial. Se você fizer o descarte no lixo comum, ele vai parar no aterro sanitário. Vai contaminar um corpo d'água subterrâneo, um aquífero. Os aquíferos são formações geológicas capazes de armazenar água e podem servir para o abastecimento público. O grande receio, efetivamente, é a contaminação de águas, de mananciais. E a contaminação de solos. Solo é uma matriz ambiental. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Nós temos que ter ar limpo para a nossa respiração saudável. Nós temos que ter água limpa, potável, para a nossa alimentação saudável. E nós temos que ter solos limpos para cultivo de alimentos saudáveis. Nós temos que preservar essas matrizes ambientais através de se evitar o descarte incorreto. Ele complementa e fala sobre os impactos do descarte incorreto de produtos, por exemplo, que contenham plástico na sua composição. Uma garrafa plástica, ela vai se degradar, sim, e vai liberar partículas progressivamente menores. O microplástico nada mais é do que o plástico que está nessa garrafa PET, só que numa granulometria na faixa aí dos micrômetros, extremamente pequenininha.
passa por qualquer filtro, passa por qualquer etapa de tratamento. Então, nós estamos falando de mais uma categoria de plásticos aí que vai ter como destino também aterro sanitário. Elas vão se degradando paulatinamente e liberando fragmentos progressivamente menores, que vão sendo transportados nessas matrizes ambientais, na atmosfera, nas águas, né? Acabam atingindo até os oceanos. E hoje é um dos grandes problemas ambientais do planeta, né? A questão do microplástico. Exatamente fruto dessa facilidade que eles têm de atingirem a matriz água, a água da qual nós precisamos dela, né? Laura nos conta o que sabe sobre estes danos ambientais causados pelo descarte incorreto de materiais. Eu sei principalmente sobre as pilhas, que as pilhas, ao entrar em contato com o solo, algumas têm componentes tóxicos e acabam tornando o solo infértil. E há locais, né, embaixo do solo que possuem lençóis freáticos. E pode ocorrer a contaminação desses lençóis freáticos, tornando a água não potável. Eu moro com os meus pais, então a gente tem uma caixinha e a gente vai colocando as pilhas até encher e a minha mãe faz esse descarte. José Guilherme explica mais detalhadamente sobre esse descarte. A alteração desses resíduos vai acabar promovendo a liberação desses compostos, né, em pilhas, normalmente metais, né, metais pesados, que vão contaminar o solo. E contaminando o solo, né, o solo ele é percolado por soluções aquosas. Chuva, choveu, infiltra no solo. E essa infiltração das águas de chuva, né, que em última análise, né, vai abastecer aquíferos, essa infiltração das águas de chuva promove essa lavagem desses solos contaminados. Então, esses compostos são lixiviados, são solubilizados e são carreados com essa água que percola os solos para os aquíferos. Então, você acaba contaminando os aquíferos com essas substâncias indesejáveis. Uma forma de evitar esse problema é a adequação da cadeia produtiva, ligada à ideia de logística reversa. Os medicamentos, eles são uma modalidade de resíduo, como diversas outras modalidades, como pilhas, né, é uma modalidade de resíduo, como pneus, né, como lâmpadas, como, sei lá, uma geladeira quando fica velha, né, são chamados de resíduos eletrônicos, um celular, um computador, um notebook, etc. Esses produtos, ao término da sua vida útil, né, na sua etapa de pós-consumo, eles são designados resíduos. E todos têm a obrigatoriedade de passar por um instrumento conhecido como logística reversa. Esse termo consta na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem a ver com ações, procedimentos e meios para que esses resíduos sólidos voltem ao setor empresarial para reaproveitamento ou alguma outra destinação final ambientalmente adequada. Logística reversa também consta em um decreto de 2020, que instituiu essa logística para medicamentos domiciliares, industrializados e manipulados. Ela define, entre outras ações, que drogarias e farmácias tenham pontos fixos para recebimento de medicamentos. Isso de acordo com o número específico de habitantes nos estados e municípios. José Guilherme explica 3 destinos possíveis para os rejeitos de medicamentos que chegam por esses pontos de entrega: a incineração, o coprocessamento na indústria cimenteira ou o aterramento. Possivelmente você já deve ter se deparado com algum ponto de entrega de medicamentos em redes de drogarias, né? Isso se dá, esse ponto de coleta, esse ponto de armazenamento, às expensas da farmácia. Quando enche, né, aquele coletor, ele é retirado e levado a um ponto secundário de armazenamento. Um ponto assim de recebimento, né, desses remédios vencidos de vários pontos primários, como se fosse uma estação de transbordo. E aí, dessa estação de transbordo, desse ponto secundário, ele é transportado para o destino final. A queima, né, a incineração, ou o seu coprocessamento na indústria cimenteira. Então, ele acaba sendo queimado também e incorporado no cimento. Ou então, existe uma terceira alternativa, que é a destinação para aterramento. Aterro sanitário classe 1, né? Ou seja, para aqueles resíduos perigosos, resíduos classe 1. São aterros sanitários diferentes de aterros de resíduos comuns. Toda uma série de cuidados nesses aterros de resíduos perigosos, para que não haja vazamento, formação de chorume que possa ser infiltrado em solo, que possa ter uma possibilidade de atingir uma matriz ambiental.
Porém, a Raquel critica a falta de uma maior facilidade em encontrar pontos para descarte de resíduos. Tenho sim a preocupação justamente por causa desses danos ao meio ambiente, porém os órgãos públicos não fazem isso se tornar algo prático, né? Para os cidadãos conseguirem fazer esse descarte de forma correta. Além dessa Política Nacional de Resíduos e do decreto que faz essa regulamentação, José Guilherme explica a importância do país ter leis mais específicas. Como exemplo, ele cita a necessidade de leis sobre o fracionamento de medicamentos, ou seja, você comparar exatamente a quantidade certa do medicamento que irá usar para um tratamento. Assim, evita-se o desperdício, o gasto desnecessário e um possível risco de contaminação ambiental. Existe sempre, a venda dos medicamentos em quantidade maior do que aquela prescrita num receituário médico. Então você tem que tomar antibiótico 2 por dia durante uma semana, você precisa de 14 comprimidinhos de antibiótico e a caixa tem 20. Você vai tomar 14, vão sobrar 6. Vai ficar na sua farmacinha particular lá na sua casa. Com o tempo você vai esquecer e ele vai se tornar um medicamento vencido. Agora, lei mesmo ainda não temos. Há um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de farmácias e drogarias fracionar os medicamentos. Mas este documento aguarda a designação de relator na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Você está gostando do episódio? Se inscreva nos canais para receber notificações dos próximos. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Hoje, já existem muitos estudos sobre os impactos negativos de resíduos para o meio ambiente e a saúde humana. Mas, mesmo quando ainda há incerteza científica se uma ação pode causar um efeito ambiental adverso, empresas e governos devem se orientar pelo chamado princípio da precaução. Existe um princípio chamado princípio da precaução. Ele foi instituído lá na ECO 92, Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que teve aqui no Brasil em 1992. Esse evento foi realizado no Rio de Janeiro e reuniu chefes de Estado dos países membros da Organização das Nações Unidas. O objetivo era conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra. Segundo esse princípio, mesmo não havendo um consenso científico acerca da possibilidade de haver uma degradação ambiental ou haver uma periculosidade pela utilização de uma determinada substância, isso não é motivo para que você deixe de tomar medidas preventivas no sentido de se evitar a utilização ou a liberação dessa substância para as matrizes ambientais. Ele continua e dá outros exemplos de postos de coleta de materiais. Às vezes, em supermercado, você encontra um ponto de recepção de óleo de fritura comestível, usado. É um resíduo perigoso. Então, ele tem que ter uma coleta diferenciada. Pontos de recebimento de eletroeletrônico, o seu mouse que quebrou, a sua impressora, o seu teclado. Algumas lojas de material de construção têm pontos de coleta de lâmpadas fluorescentes. Aí o fabricante recebe aquele mundaréu de resíduo obsoleto já ou danificado. E aí ele vai ter que dar os pulinhos dele. Se ele se planejou na etapa de concepção desses produtos, prevendo que ele viria a recebê-los de volta, ele certamente deve ter planejado a fabricação desses produtos de modo a facilitar a sua desmontagem, prevendo um reaproveitamento potencial dos insumos ali embarcados. Ele explica que esse reaproveitamento faz parte do ecodesign, que é um processo que busca evitar ou diminuir os impactos ambientais, como a geração de resíduos. O produto tem que ser projetado para um fácil desmonte na sua etapa de pós-consumo, que isso facilita ou diminui custos para o próprio fabricante, que vai arcar com isso daqui a alguns anos, quando ele receber de volta esses produtos. José Guilherme aponta que, atualmente, as empresas e a sociedade estão mais preocupadas com as questões ambientais. Isso é quase assim que uma atitude estratégica em termos mercadológicos. As empresas hoje são aderentes a sistemas de gestão de qualidade, sistemas de gestão ambiental. A grande modinha hoje é chamada de ESG. A sigla que ele se refere vem do inglês e em português significa Ambiental, Social e Governança. Em
tem a ver com as ações da empresa com a conservação do meio ambiente, a relação dela com as pessoas e a gestão dos processos de forma transparente. As empresas hoje têm um compromisso forte com isso, pelo menos as grandes empresas. Porque aquelas que não têm ou que não são aderentes a esse apelo, elas podem ficar atrás no mercado. Elas podem perder, né, fatias de mercado frente a uma gama de consumidores que hoje é crescente no mundo como um todo. Consumidores que são mais conscientes, né, do papel que a indústria deve desempenhar relativamente às suas responsabilidades de éticas, sociais e ambientais. Porque aquela que não quer fazer, ela efetivamente não vai se mover mundos e fundos para isso. Mas, claro, se ela poluir as matrizes ambientais, se ela fizer descarte incorreto, aí ela está sujeita à fiscalização efetuada pelas agências ambientais. No estado de São Paulo é a CETESB. Uma outra opção de reaproveitamento de resíduos é a reciclagem de materiais. Quando a gente fala em resíduos comuns, né, aqueles gerados no nosso ambiente doméstico, que não sejam perigosos, que não seja o resíduo orgânico, né, aquele originado do preparo de alimentos, ou restos de alimentos, ou lixo de banheiro, etc. Os demais resíduos, você pode, na sua casa, fazer uma segregação, né, uma segregação seletiva e destinar para a coleta seletiva. Nesse tipo de coleta, você separa os resíduos recicláveis de acordo com a composição e deposita em lixeiras que você encontra nas ruas, em estabelecimentos comerciais e até mesmo em edifícios. O Código de Cores foi definido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. São 10 cores e cada uma delas é referente a um tipo específico de resíduo. Na descrição do episódio tem um link para você acessar os detalhes. Na coleta seletiva, né, que é promovida por agentes ambientais, né, chamados de catadores, né, catadores de materiais recicláveis, esses resíduos vão parar, né, nessas cooperativas, nesses galpões, e ali eles são separados. Esse pessoal, né, segrega ali vidro, de plástico, de metal, de embalagem Tetra Pak, de papel e papelão, e vão juntando, né? Quando atinge uma determinada quantidade, normalmente aquela quantidade que serve para lotar um caminhão, 10 a 12 toneladas, eles encaminham, né, esses resíduos para uma recicladora. Aqui na Unifesp, nós temos uma política ambiental, com planos de gerenciamento e definição de responsabilidades pelo descarte de resíduos e pela coleta seletiva. Quem cuida dessas ações é o Departamento de Gestão e Segurança Ambiental, o DGA. Dentre as políticas ambientais da Unifesp, temos a de excelência em sustentabilidade ambiental, a de resíduos sólidos, a de segurança biológica e o plano de gestão de logística sustentável. Na prática, são promovidos cursos, eventos e campanhas de conscientização, além de elaboração de cartazes, guias e manuais para orientar a comunidade Unifesp para conscientização e promoção destas diretrizes. Para conhecer um pouco mais sobre as políticas ambientais da Unifesp, acesse a página do DGA, que está na descrição do episódio. Esse é o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Antes de finalizar, José Guilherme deixa uma mensagem sobre a importância da educação neste processo. A educação ela é conhecida, né, como a única maneira, né, de uma nação eliminar a miséria sem a ela retornar. É só através de cultura, de conhecimento, que a gente vai ter possibilidade, né, de ter sucesso na gestão desses produtos, né, que nós, como sociedade, demandamos. Numa etapa logo ali adiante, no futuro, vão se tornar resíduos. Um dos grandes problemas da humanidade, é uma das grandes questões ambientais globais. Descarte de resíduos. Este foi o tema de hoje do Pode Ser Ciência. E aqui vai um spoiler sobre o nosso próximo episódio, Consciência Negra. A gente vai falar sobre algumas pessoas que são referências na luta por consciência negra e a importância social da área de atuação que elas representam. Não vai perder, né? Até mais! Gostou do episódio? Você pode escutar novamente e compartilhar com as pessoas. Busque Pode Ser Ciência nas plataformas de áudio e no YouTube, youtube.com/Unifesp Oficial. O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou a Paula Garcia. E eu, a Juliana Mastrulo. Também participaram desta produção Jean Silva,
Letícia Gualberto, Loiane Villefort, Reinaldo Jimenez e Rosângela Martins. Esse foi o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Universidade Federal de São Paulo.